Se você chegou até aqui, é muito provável que você esteja lidando com o mesmo problema que eu lidei quando eu era recém-formada. Como é que eu vou começar minha prática clínica se eu não estou conseguindo ainda me aprofundar e estudar todos os transtornos e todos os tipos de protocolo para cada um deles? Mas fique aqui comigo, que com o protocolo unificado eu vou te dar uma solução bem prática para você começar a poder atuar. Atualmente, existe um protocolo para que você possa tratar de modo eficaz e prático as principais demandas clínicas que a gente tem no consultório. Isso é, os transtornos emocionais ou transtornos de humor. No lugar de você precisar aprender uma série de protocolos para tratar diferentes transtornos, você vai conseguir, com um único protocolo, entender e tratar os principais transtornos que a gente vê no consultório, ou como transtorno, ou como demanda clínica, que surgem para nós. Esse protocolo é o protocolo unificado do tratamento transdiagnóstico dos transtornos emocionais, elaborado por Barlow e colaboradores em 2018, em sua edição mais recente. E é esse protocolo que eu vou ensinar no nosso curso Dominando o UP. Algo que eu vou acrescentar a esse protocolo é que eu vou aprofundar aspectos teóricos e também um treinamento prático, passo a passo, do que você vai fazer com o seu paciente em sessões, de modo que ele fique muito didático e muito aprofundado. Os autores do UP defendem uma abordagem de espectro em relação aos transtornos emocionais, no lugar de uma abordagem mais individualizada, como se cada transtorno fosse uma entidade diferente. Eles vão trazer uma compreensão sobre alguns processos que são comuns dentro dos transtornos e colocá-los diretamente como alvo do tratamento. De modo amplo, estão agrupados no que eles vão chamar de transtornos emocionais diversos transtornos, como os transtornos de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade social, ou mesmo transtornos depressivos e transtornos que vão ter uma relação ali com o humor. Um exemplo seria o transtorno de estresse pós-traumático. Muitas vezes a gente vai ter também casos de dependência em relação a álcool ou outras drogas, que eles vão ser secundários ali, alguma dificuldade do indivíduo de lidar com as emoções. Com base em estudos recentes, foi possível identificar que nesses transtornos, eles vão ter em comum um responder emocional excessivo ou inapropriado, que vai contribuir com comportamentos de manutenção desses transtornos. Eles vão vir também acompanhados de uma percepção que as emoções estão saindo fora do controle, o que também acaba prejudicando cada vez mais o estado do paciente. O UP, ele inclui a destilação de componentes já estudados em tratamentos empiricamente sustentados das terapias cognitivos comportamentais que costumam ser utilizados em transtornos de humor. Além disso, ele vai acrescentar alguns estudos sobre o processo de desregulação emocional e de regulação emocional envolvendo ali transtornos de humor. As pesquisas têm convergido para 3 elementos que estão relacionados com uma maior probabilidade do desenvolvimento de certas condições mentais comuns que envolvem questões emocionais. Em primeiro lugar, uma dessas vulnerabilidades que torna a pessoa mais propensa a enfrentar uma condição de saúde mental é o neuroticismo, que ele é explicado como uma condição em que a pessoa, num sentido temperamental, tende a experimentar as emoções negativas de formas mais intensas e frequentes do que a média da população. Um segundo ponto, ou um segundo fator de vulnerabilidade, é que essas pessoas tendem a experimentar as suas reações emocionais e a julgá-las como sendo negativas ou inadequadas. Por exemplo, pensando que elas não deveriam se sentir dessa forma ou que é errado sentir certas emoções. Finalmente, o terceiro componente é que esse indivíduo que já tem essa propensão a sentir as emoções negativas de formas mais intensas e mais frequentes, e que por sua vez também responde com julgamento, com uma visão negativa sobre as emoções, ele vai tender a ter comportamentos que são uma tentativa de regular essas emoções, mas que eles não são funcionais. Via de regra, essas tentativas são tentativas de evitar, controlar ou suprimir as emoções, e elas acabam, na verdade, intensificando e mantendo aquele transtorno emocional. Um dos objetivos do UP é abordar justamente essa característica da reação negativa que as pessoas têm às emoções como um fator importante na manutenção do transtorno,
fazendo com que elas tenham um alívio a curto prazo com essas estratégias de supressão e evitação, mas que a longo prazo elas criem condições que na verdade mantém aquele transtorno acontecendo. Então, ele vai focar em justamente ensinar as pessoas a entender as suas emoções e reagir a elas de modo mais adaptativo. E quais são as vantagens do estudo do UP comparado ao estudo de protocolos individualmente? Então, ele vai conferir vantagens tanto para o clínico quanto para o paciente. A primeira dessas vantagens é que a taxa de comorbidade dos transtornos ela na verdade é muito alta, o que faz com que quando a gente aplica um protocolo voltado para um transtorno, a gente não necessariamente está tratando em conjunto as condições comórbidas e seria necessário então aplicar mais de um protocolo para que a gente tenha sucesso no tratamento. Nesse sentido, quando a gente coloca como foco os fatores de vulnerabilidade comuns aos transtornos, a gente consegue de uma vez só lidar e tratar uma série de comorbidades ao mesmo tempo de modo eficaz. Além disso, e eu acho que aí a grande vantagem que eu quero passar para vocês é que essa tendência nossa de fazer pesquisas e fazer intervenções voltadas para diagnósticos específicos, ela gera uma grande sobrecarga no terapeuta. A gente teria que estudar uma série de protocolos, uma série de diagnósticos e ganhar também expertise em cada um deles, porque não basta você treinar. Você precisa ganhar experiência e prática com cada um. Nesse sentido, ele também facilita a nossa formação, de modo que a gente pode usar um protocolo unificado e treiná-lo até poder ganhar maestria nele e, de fato, se sentir mais seguro no lugar da gente precisar fazer vários treinamentos específicos e aprender vários protocolos individualmente. Então, isso é realmente um alívio em termos de sobrecarga e também melhora a nossa expertise, porque a gente consegue de fato ganhar maestria, ganhar habilidade nesse protocolo específico. O UP atualmente tem uma ampla evidência empírica para esse espectro de transtornos emocionais, principalmente envolvendo transtornos ansiosos, demonstrando já uma equivalência em relação ao tratamento padrão. Ou seja, você aplicando um tratamento unificado ou aplicando aquele protocolo mais específico para o transtorno, você conseguiria ter uma efetividade que tem sido mostrada como similar, com a vantagem aqui da gente usar um único protocolo e de isso sobrecarregar menos o terapeuta, ao mesmo tempo em que a gente trata as comorbidades de modo mais eficaz. Além disso, a gente já tem pesquisas preliminares que indicam que o UP ele pode também ser efetivo para outros diagnósticos que têm como elemento central uma característica ali de vulnerabilidade emocional. Alguns exemplos seriam o transtorno depressivo unipolar, o transtorno bipolar, o transtorno de personalidade borderline, entre outros que vão envolver indiretamente ou diretamente vulnerabilidades emocionais que intensificam e dificultam a evolução do paciente. Dominar o UP é uma forma de você conseguir tratar de modo eficaz as principais demandas e queixas clínicas que a gente vai ver no consultório, de um modo que você se sinta seguro para dar conta dessas demandas enquanto você vai se aprimorando. Veja, meu objetivo não é que você pare de estudar. Eu acho que isso faz parte da vida de qualquer profissional, que é o propósito da gente estar continuando estudando e podendo fornecer um trabalho cada vez melhor para os nossos pacientes. Mas ele vai te dar uma base que ela é muito importante para que você sinta segurança quando você vai manejar ali os casos que envolvem demandas mais comuns da clínica, sem precisar fazer um curso para cada protocolo, já nesse início de carreira. E o que você vai aprender nesses 6 meses? Eu preparei 6 portais que envolvem as 8 etapas do UP e cada mês a gente vai aprender uma parte, então, desse protocolo. Desde o início da formulação de caso, da entrevista inicial, do estabelecimento de objetivos, até o encaminhamento para a alta. Eu vou mostrar aqui então para vocês o cronograma para que vocês tenham uma ideia de quais vão ser essas etapas. Bom, essas etapas são: a etapa 1 vai ser estabelecer objetivos terapêuticos e manter a motivação. Na etapa 2, a gente vai começar a entender o que são as emoções. Na etapa 3, a gente vai treinar a atenção plena e a consciência emocional. Na etapa 4, a gente vai treinar a flexibilidade cognitiva, envolvendo ali elementos teóricos e também aplicados. Na etapa 5, a gente vai trabalhar para vencer
comportamentos emocionais junto com o nosso paciente. Na etapa 6, a gente vai aprender a entender e confrontar sensações físicas. Já na etapa 7, a gente vai treinar ali a exposição emocional. E por fim, na etapa 8, a gente vai reconhecer avanços e caminhar para o futuro pensando na alta desse paciente. Entrando no curso, você vai percorrer cada um desses 6 portais comigo de um modo gradual, didático, com bastante exercícios práticos para a gente treinar cada uma dessas habilidades. Assim, você terá uma base sólida para poder ter uma clínica empiricamente sustentada, se sentindo seguro para fornecer um tratamento, enquanto você continua seu caminho, esse caminho eterno aí de aprimoramento profissional. Venha comigo transformar a sua prática clínica e construir essa base sólida em 6 meses, dominando o útero.